Posso dar uma opinião antes de começar? Pode falar. Viu? Quem sabe amanhã, agora vai ser meio em cima, que nem a Deise, o Biga, a Alexandra, que de repente amanhã colocar as funções, assessor Já jurídico, estamos ao muitas vivo. pessoas. Pode, assim que quiser, pode começar. Tá. Bom, boa tarde a todos. Vendo o número legal de vereadores presentes, eu declaro aberta a 295ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Concórdia. Hoje, quinta-feira, estamos em plena quarentena decretada pelo governo do estado, então a gente está fazendo essa sessão ordinária telepresencial, onde todos estão acompanhando aí via as páginas das mídias sociais da Câmara Municipal. Hoje um pouco diferente, eu irei fazer a leitura do expediente das comissões, a fim de a gente poder otimizar e dar agilidade à nossa sessão. Então, leitura de correspondências a gente não teve nesse período. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei número 1/2020, da autoria do Poder Executivo, onde altera a expressão constante no artigo 2º da lei número 5.308, de 12 de dezembro de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, favorável. Projeto substitutivo número 1/2020, o projeto de lei número 3/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, favorável. Projeto número 1/2020, projeto substitutivo número 1/2020, o projeto de lei número 4/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, favorável. Projeto substitutivo número 1/2020, o projeto de lei número 6/2020, de autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, favorável. Projeto de lei número 13/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, favorável. Projeto de lei número 14/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, favorável. Antes da gente fazer a leitura das proposições recebidas, eu gostaria de pôr em discussão a ata da reunião anterior, a qual está disponível no site da Câmara. Algum vereador que queira fazer alguma apreciação, algum comentário, que se manifeste. Não havendo vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em votação. Está em votação a ata da reunião anterior. Que for favorável, permaneça como está. A ata da reunião anterior está aprovada. Projetos recebidos. Projeto de lei complementar número 11/2020, que dá nova redação, inciso 1º do artigo 46 da lei complementar número 187, de 11 de maio de 2001, e alterações que dispõe sobre as normas relativas ao parcelamento do solo urbano no município de Concórdia, estado de Santa Catarina. Projeto de lei complementar número 10/2020, da autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre as medidas excepcionais para a redução do impacto sobre as atividades econômicas e financeiras do município, causado pela pandemia do Covid-19 e a prolongada estiagem hidrológica. Projeto de lei número 24/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza o município a adquirir áreas de terras. Projeto de lei número 26/2020, onde altera dispositivos da lei número 4.252, de 13 de dezembro de 2010, e alterações que regulamentam o artigo 74 do inciso 1º e 75 da lei complementar número 90, de 2090, de 27 de junho de 1994, e alterações. E o projeto de lei número 27/2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar. Conforme acordo e
e debatido anteriormente, eu gostaria de colocar em votações alguns projetos de lei que foram recepcionados junto a essa casa e lidos o parecer hoje, que é o projeto de lei número 10, 2020, com a dispensa dos pareceres das comissões. Eu gostaria de ver se todos os vereadores concordam que permaneçam como estão. Então, havendo consenso, o projeto de lei número 10, 2020, está incluído em primeira discussão e votação. Proposições recebidas. Pedido de informação número 23, 2020, da autoria do vereador Mauro Assir Freta e Rodinei Zanella, onde solicita informações se possui projeto de pavimentação na rua Borges de Medeiros, no bairro Distrito de Planalto. Requerimento número 37, 2020, requer ao Executivo Municipal realize um estudo para reduzir ou isentar impostos aos estabelecimentos que não estiverem na atividade e que deixarem de oferir renda, em função do decreto 515, de 17 de março de 2020, do governador do Estado. A indicação número 162, 2020, sugere que seja feita a recolocação de contêineres para condicionamento de lixo localizado na comunidade de Cachimbo, e, se possível, ampliar para mais 2 pontos, sendo um próximo à residência da família Bressan. Indicação número 163, 2020, sugere que seja feita a recolocação da lombada eletrônica na rua Tancredo de Almeida Neves, ou que seja construída 2 faixas de pedestre elevadas, com iluminação própria, uma nas proximidades do contorno do condomínio Jardim das Hortênsias e outras nas proximidades da entrada do bairro Cinquentenário. Gostaria também de pôr em apreciação e aproveitar a palavra depois as indicações do vereador, a qual estava de licença, qual estava cumprindo a licença do vereador Evandro Pegoraro e Rodinei Zanella. Então, irei ler as indicações e iremos comentar todas elas de uma vez só. Indicação número 165, 2020, de autoria do vereador Rodinei Zanella, sugere que seja instalado um abrigo de passageiro na rua Emília Simeone, nas proximidades do número 131. Indicação número 166, 2020, sugere que seja feito o recapeamento na rua Adolfo Knobe, localizado no bairro Cinquentenário. Indicação número 167, 2020, sugere que seja feito o recapeamento na rua Luiz Olivo, localizada no bairro da Gruta. A indicação número 168, 2020, sugere que seja feito um levantamento das proteções das pontes na área urbana no município, que seja verificado quais precisam de manutenção, revitalização, adequação e assim efetuadas as devidas melhorias. Indicação número 169, 2020, sugere que seja feito um recapeamento na rua Bogoni, localizado no bairro Cinquentenário. Então, essas as indicações em conjunto minha, o vereador Mauro Freta e o vereador Rodinei Zanella, juntamente com as proposições e indicações do vereador Rodinei Zanella. Nesse momento eu peço a palavra, e ao qual terei 5 minutos para falar sobre essas indicações. Bom, pessoal, essas indicações, alguns pedidos de informações feito por mim e o vereador Rodinei, são proposições simples, algumas preocupadas já com a questão da pandemia, que é essa questão que o prefeito mandou para nós, o pedido desse pacote econômico, né? Essa indicação foi incluída no dia 13 de março ainda, anteriormente, mas a qual vai ser discutida através do projeto. O vereador Rodinei tem uma preocupação muito grande com a questão da rua Tancredo Almeida Neves. O pessoal procurou essa situação aí para que seja realocada aquela lombada eletrônica. Eu sei que existem algumas parcelas existem alguns processos licitatórios dessa questão, mas essa é uma rua com bastante movimento, com bastante com bastante pessoas circulando por esse período, por essa via. Então, ele solicita que seja feito um estudo, uma realocação da lombada que está lá, talvez um pouco para baixo, aqui perto do condomínio da Jardim das Hortênsias, para que seja dado maior segurança às pessoas que trabalham lá.
Outra situação feita e muito importante também, lembrada pelo vereador Zanella, é a questão do levantamento das proteção das pontes. Concorde hoje, tanto dentro da área central do município, quanto no interior, nos distritos, existem algumas pontes que estão sendo utilizadas pelas pessoas e que a gente entende que seria interessante uma fiscalização por parte do Executivo Municipal, que seja feita as proteções nas pontes, para que as crianças talvez estão passando, existem algumas pontes que não têm, outras que não estão em conformidade, né? Então, essas são algumas das indicações que a gente, como identificou e gostaria de apresentar nessa sessão. Não havendo mais nenhum debate sobre essas indicações, eu abro a palavra se algum vereador queira falar a respeito das indicações e dos pedidos de informação. Não havendo vereadores que queiram se pronunciar, eu coloco em votação as proposições, indicações do vereador Mauracir Fretter e Odinei Zanella. Quem for favorável, permaneça como está. As proposições do vereador Mauro Fretter e Odinei Zanella estão aprovadas. Irei fazer agora a leitura das indicações do vereador André Arizelo. Indicação número 164, 2020, onde sugere que a Prefeitura Municipal ofereça material de higiene, álcool em gel, para todos os espaços públicos municipais e realize uma campanha para que todos os espaços tenham aglomeração e movimentação de pessoas disponibilizem álcool em gel. Havendo somente essa indicação do vereador André Arizelo, está em discussão a indicação do vereador. Como ninguém quer usar a palavra, está o vereador Zagonel. Com a palavra, o vereador Zagonel. Bom, boa tarde a todos por essa sessão online, ao presidente, à mesa, senhores vereadores, enfim, a comunidade que está nos assistindo. O vereador Arizelo, cumprimentá-lo pela essa indicação, acho que é uma sugestão muito importante, que realmente vem de encontro das necessidades. Eu acho que essa questão de material de higiene, álcool gel, além de máscaras, isso acho que tem que estar à disposição da sociedade, principalmente, além desses locais públicos, onde até uma obrigação do município deixar isso à disposição. Mas nós temos que colocar isso também à disposição para as pessoas, aquelas famílias de baixa renda que não têm condições de comprar esses materiais. Eu acho que isso o próprio município tem uma facilidade de olhar esses cadastros através do pessoal que recebe hoje o próprio Bolsa Família. Isso já é um indicativo que é pessoas de baixa renda que não têm condições de comprar esses materiais de higiene, além das máscaras que está sendo sugerido até pelos médicos, o doutor Bernardo sugeriu nas mídias Concórdia, e isso vai ser daqui um pouquinho todos vão ter que usar, né? Então eu sugiro que o município faça um estudo para ampliar a distribuição desse material. E outra facilidade que o município tem, que é um assunto que nós vamos comentar depois, é se tu puxar os cadastros nas próprias escolas, nos CMEs, aí tu vai puxar todas as famílias e vai conseguir levantar a necessidade de cada família. Então, acho que esses kits de material de higiene, álcool, gel, além de máscara, tem que ser disponibilizados, sim, nos locais públicos e também para as pessoas, que é uma grande parte da população, que, infelizmente, elas não têm condições de arcar com mais essa despesa que não estava previsto, até porque isso é um fato que não está acontecendo porque nós queremos, porque as pessoas querem, é um fato que está pegando o mundo todo, todas as pessoas, e está mostrando que esse vírus é para todos, é para o rico, para o pobre, para aquele lá do bairro, para aquele que mora na mais alta sociedade. Então, vamos proteger as pessoas mais necessitadas nesse momento. Então, quero parabenizar o vereador André Arizelo por essa indicação, por essa sugestão, realmente, vendo em conta as necessidades de parte da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zagonel. Não havendo mais vereadores que queiram se
pronunciar, eu coloco em votação a indicação número 164. Acho que o vereador Jaderson. Jader pediu. Jaderson, com a palavra, vereador Jaderson. Muito obrigado, presidente, vereadores, vereadoras. Eu quero também parabenizar o vereador André Rizelo por essa indicação. Sabemos que o executivo já está fazendo ações, comprando máscaras, colocando à disposição álcool gel em unidades de saúde, unidades públicas, mas no sentido também do Zagonel, as pessoas com mais necessidades, também idosos, que seja distribuído máscaras e também álcool gel para a população de Concórdia, né? Sabemos que é muito importante a prevenção e tem pessoas que não têm condições de estar comprando, adquirindo isso. Então, quero parabenizar o vereador e dizer que é uma boa proposição e tem o meu apoio. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jaderson. Então, não havendo mais vereadores que queiram se pronunciar, eu coloco em votação a indicação número 164/2020, da autoria do vereador André Rizelo. Quem for favorável, permaneça como está. A proposição do vereador André Rizelo está aprovada. Passamos para a indicação número 170/2020, de autoria do vereador Clayton Casagrande e Marilane Fiametti Stuani. Sugere que seja elaborado o projeto de pavimentação asfáltica para a Rua A do loteamento BR, sentido bairro Frei Lenci, completando a extensão que passa em frente ao grupo escolar Professora Nelly Miller de Oliveira. Está para a discussão a indicação número 170/2020. Com a palavra, a vereadora Marilane. Vereadores, pessoas que nos assistem, gostaria então de falar sobre esta indicação que a gente está pedindo, juntamente com o vereador Casagrande, que seja feito um projeto de pavimentação nessa rua do loteamento BR. Foi uma solicitação feita pelos moradores que nos convidaram para uma reunião onde estivemos presentes os dois vereadores, eu e o Casagrande, e é uma rua bastante movimentada, né? Tem a escola em frente, é bastante poeira, as pessoas estão se sentindo lesadas, né? Tem crianças que estão passando mal de tanta poeira que tem nessa rua aí. Então, a sugestão é que se faça imediatamente um projeto para pavimentar. Daqui a pouco, além do projeto, né, já se faça a pavimentação. Realmente, a gente esteve lá e é bem preocupante, né? É muita poeira, muito movimentado. Então, agora que eles estão fazendo a Rua Gralha Azul, seria de estender esta rua até o Frei Lenci. As famílias, com certeza, iriam ficar muito satisfeitas. Seria isso, senhores. Obrigada. Não havendo mais vereadores que queiram se pronunciar, está em votação a indicação número 170/2020. Quem for favorável, permaneça como está. Foi. O senhor quer a palavra, vereador Zagonel? Sim, senhor. Com a palavra, vereador Zagonel. Bem, com relação a essa indicação da vereadora Marilane e do vereador Casagrande, eu quero também cumprimentar os dois pelo importante encaminhamento. É um assunto que também tenho todo o conhecimento, acho que vários outros vereadores também já participaram, receberam reclamações de pessoas daquela região, especificamente desse problema. Como disse a vereadora Marilane, você está se fazendo um trecho da Rua Gralha Azul, acho que o município teria que analisar essa possibilidade, aqui um pouquinho, fazer um adendo no contrato, ou uma nova licitação, e atender esse trecho, principalmente em frente à escola, e até no Frei Lenci, na subida, pelo menos. Eu acho que isso é uma reivindicação antiga, é um problema muito sério, e a comunidade realmente está preocupada com essa situação. Além da poeira, que desagrada a todos, vem a velocidade, que isso acaba criando muita preocupação. Mas eu, inclusive, fui convidado para participar desse último movimento que teve, mas não pôde estar presente. Mas quero cumprimentar os moradores pelo movimento que estão fazendo, os dois vereadores, com certeza a prefeitura deve analisar com carinho essa solicitação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Agora sim, não havendo mais vereadores que queiram se pronunciar, está em votação a indicação número 170/2020,
Quem for favorável, permaneça como está. Indicação número 170, 2020, está aprovada. Antes de eu passar a palavra... Não, vamos seguir a nossa sessão aqui. Indicação número 171, 2020, da autoria do vereador Evandro Pegoraro, André Rizelo, Margarete Poledo da Costa, Edno Gonçalves, Closmar Zagonel e Marilane Femet-Stuani. Sugere que seja intensificada a campanha para evitar a disseminação, ressaltar a prevenção e conscientização do Covid-19 através de um aplicativo, mídias sociais, redes sociais e som de rua. Indicação número 172, 2020, sugere que seja disponibilizados itens de merenda escolar para as famílias dos alunos, pois as escolas estão fechadas em função do decreto estadual em virtude da pandemia do Covid-19. Indicação número 173, 2020, sugere que sejam adquiridos aparelhos respiradores a serem destinados ao sistema de saúde municipal, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Indicação número 174, 2020, sugere que seja utilizada a estrutura da UPA para atender pacientes em caso que a pandemia aumente, conforme a solicitação da Defesa Civil Estadual. Está para discussão as proposições dos vereadores. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando via online. E essa sessão é histórica, né? Primeira sessão da história feita online totalmente, digamos, sem a reunião dos vereadores, então também registrar esse fato importante. Mas essas indicações, em conjunto com os demais colegas que estamos apresentando, é do sentido de estar contribuindo ainda mais com as ações que estão sendo feitas, aqui parabenizar todos os profissionais de saúde do município, as ações também que o município vem tomando, enfim, são ações importantes para que possamos, então, também reduzir, enfim, estar sempre lutando, né, contra o coronavírus, o Covid-19, então acho que é importante essas ações. E aqui se trata de algumas, por exemplo, são sugestões que a gente também ouve das pessoas, né, que são da merenda escolar, por exemplo, que possa ser disponibilizada, criar uma estrutura também para que se possa atender as famílias, enfim, né, que dessa merenda escolar, então o município continuar adquirindo, inclusive foi aprovado o projeto da Câmara dos Deputados, a FECAM também tem todo um trabalho em cima disso, de suporte para essa questão da merenda escolar. Então, acho que seria importante aqui ações do município nesse sentido também, para ajudar as famílias. Aqui também, com relação às divulgações, né, embora venha sendo feito um trabalho, mas continuar essa divulgação, porque às vezes vai voltando alguns setores, dá a impressão que está normal, as pessoas acham que está se superando. Quer dizer, a gente espera que se supere, mas toda essa questão, mas os cuidados são importantes, né? Então, as campanhas de mídia, tanto digitais como na mídia oficial, e o som de rua, é importante o som de rua também para estar chamando a atenção dos cuidados que tem que sempre ter, mesmo em alguns setores já tem retornado ao trabalho. Então, tem essas questões aqui também, enfim, dos respiradores, né, que é importante também estar adquirindo, no caso se necessitar lá na frente, né? E a própria questão também da UPA, que se caso, tomara que isso não aconteça, mas a Defesa Civil está entrando em contato com municípios para estar aumentando as estruturas hospitalares, se caso a pandemia aumente. Então, no intuito de não ter despesas em construir uma estrutura, às vezes no parque de exposições ou outro local, já existe um local que está preparado, está lá ocioso, que é a UPA, né, que está lá já preparada, com as divisórias, com várias instalações lá, que poderia ser utilizado em caso necessário para, então, fazer o suporte todo, se isso precisar lá na frente, né? Tomara que isso não venha a acontecer,
que não se precise de uma estrutura auxiliar, mas se precisar, eu acho que ali é um local que também economiza um pouco de gastos, quer dizer, com que tu economiza em montar uma estrutura, você pode equipar, pode comprar daqui a pouco o respirador, enfim, e aí você tem essa estrutura aí para o município. Então, era isso que nós gostaríamos de estar aqui também, junto com os colegas aqui, defendendo essas indicações. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel e, na sequência, o vereador Fabiano Caetano. Acho que caiu a conexão do vereador Closmar. Prata. O vereador Closmar não está conectando. Alô, aqui. opa, tá ouvindo? Opa, agora sim. Agora estamos ouvindo. Pode falar, vereador. Então tá bom, deu uma queda da transmissão aí. Bem, eu quero me referir com referência ao encaminhamento número 72/2020, que trata sobre a merenda escolar. Na verdade, isso seria uma questão tão lógica, isso deveria já estar acontecendo no município de Concórdia. Até porque, em função do decreto do governador, não está tendo atividade nas escolas, nem CMEs. Então, está se fazendo uma economia de recursos de merenda escolar. Então, seria uma questão até que natural pegar o cadastro das crianças, das escolas, dos CMEs, e ver as famílias necessitadas de transformar em cesta de alimentações. Para o pai da criança passar na escola, ou a mãe, retirar essa cesta de alimentação e preparar sua alimentação para seus filhos em casa. Isso é uma questão natural, é um pedido simples, um pedido fácil de colocar em ação imediatamente, porque, como eu disse, tem os cadastros e existem os recursos, não está se criando despesa. O que não está se gastando vai se fazer essa cesta alimentação. Então, eu espero realmente que a Prefeitura Municipal de Concórdia coloque em prática imediatamente esse auxílio para as famílias mais necessitadas, para gastar e distribuir essa merenda escolar. Porque, queira ou não queira, as crianças estão em casa, isso está gerando despesa. E tem muitas famílias que estão passando por muitas dificuldades. Eu, como outros vereadores, recebi muitos questionamentos, muitos pedidos sobre esse entendimento. Existem muitos municípios do Brasil fazendo isso, dando uma cesta alimentação no lugar da merenda escolar que não está sendo gasto porque não tem aula. Então, é uma questão automática, natural, um pedido simples, e espero que o prefeito municipal de Concórdia realmente coloque em ação, que isso não é um pedido meu, é um pedido de todos os vereadores da Câmara, os que estão participando desse encaminhamento, e certamente vai ser aprovado por todos, e a sociedade quer isso. Isso vem ajudar muitas pessoas mais necessitadas nesse momento. Então, é um pedido simples, espero que o prefeito realmente atenda esse pedido que estamos encaminhando, esperamos e contamos com o apoio de todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Closmar. Agora com a palavra o vereador Fabiano Caetano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, serventuários, boa tarde a todos que nos acompanham nessa sessão histórica, como bem disse o vereador Evandro, né? E até antes mesmo de entrar no assunto, parabenizar a excelência, presidente Mauro Freta, aí, por ter disponibilizado esse sistema, parabenizar os servidores da casa aí que possibilitaram que pudéssemos fazer essa sessão, né? E deixar claro que em momento algum, mesmo que sem as sessões, a Câmara jamais em nenhum momento parou, né? Não é à toa que hoje estamos com a pauta cheia, inclusive com outros projetos que foram analisados por cada um de nós vereadores. Mas especificamente com relação às indicações feitas pelos vereadores antes nominados, né? Eu gostaria só de tecer algumas informações, até para levar ao conhecimento, aproveitar a oportunidade para levar isso ao conhecimento até da sociedade que nos acompanha. Sim, as ações, elas não param. Em momento algum, o governo deu a ideia de que você poderia abrir mão ou tirar um pouco dos cuidados que são necessários. Isso continua nos espaços públicos e nas mídias. Basta ver as mídias da administração municipal, da prefeitura municipal, onde se verifica que constantemente está
estão se passando essas informações, inclusive um canal muito importante, que a gente viu muito da divulgação, porque é um canal oficial e que evita fake news, que seria um problema ainda maior para a sociedade que a gente enfrenta até a nível nacional. Com relação à merenda escolar, não é tão simples, vereador Zagonel, como Vossa Excelência comenta. A lei da responsabilidade fiscal ainda não foi revogada, em que pese o presidente da República já ter solicitado, inclusive ao próprio STF, que dê um abrandamento na interpretação da lei de responsabilidade fiscal nesse período, até porque gastos vão ter que ser feitos, inclusive se a pandemia tomar uma proporção ao que a gente vê mundo, as soluções têm que ser feitas de hoje de manhã para de tarde, decisões não poderão mais ser proteladas de um dia para o outro, só que da forma como hoje está a nossa legislação pátria, muitas das nossas vontades, e aqui eu sei da vontade de todos os vereadores, que é a vontade do prefeito, que é a vontade do secretário, elas ainda têm um óbice legal para isso. Mas conversei ainda ontem à noite com o secretário de Educação a respeito disso. De fato, a FECAM tem uma orientação, mas a recomendação é que se aguarde a aprovação do projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Então, no Congresso ontem, na semana foi aprovado, dia 27, melhor dizendo, foi aprovado na Câmara, e agora se aguarda a aprovação do Senado Federal. Aí sim, tendo essa autorização legal vinda do Congresso, será possível fazer essa destinação da merenda. Mas, em concórdia, vereador Zagonel e demais vereadores, já existe toda uma rede funcionando com relação a isso. Foi colocado aqui pelos demais vereadores que há sim o cadastro das pessoas que têm essa dificuldade de renda, né? Existe o cadastro do Bolsa Família e outro cadastro das pessoas em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Conversei hoje de manhã também com o secretário Jaime Bernardi, ele comentou que muitos estão sendo feitos atendimentos tanto por telefone, agora foi disponibilizado um WhatsApp, também com contato direto da assistente social para atender toda essa situação. Então, ainda que eu não esteja atendendo com relação à merenda, mas essas crianças que, sim, dependem, a gente tem conhecimento disso, que dependem dessa alimentação, elas estão sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Com relação aos respiradores, né, isso há muito tempo já o prefeito, o secretário de saúde já vinham tratando com o próprio hospital, com fornecedores, inclusive está no ar já uma notícia da administração municipal dando conta exatamente dessas tratativas, que a prefeitura está contactando fornecedores e buscando orçamentos para aquisição e ou locação de respiradores e demais equipamentos necessários para o funcionamento completo, com o objetivo de ampliar o número de leitos hospitalares na UTI do Hospital São Francisco. Então, isso é notícia agora, né, que saiu ainda hoje de manhã pela administração municipal, que desde quando iniciou toda essa questão do Covid, a Secretaria de Saúde está envolvida nisso e está atenta a essa relação e buscando, sim, os fornecedores, ou para compra ou para aluguel desses respiradores. Com relação à utilização da UPA, eu vou fazer aqui a fala, utilizar as próprias palavras do prefeito Pacheco, né? Acho que no último domingo, na entrevista que ele forneceu à Rádio Atual FM, ele disse que ele não descarta nenhum espaço de utilização, nem mesmo o prédio que era para ser destinado à UPA. Entretanto, o porquê que hoje foi construídas as tendas em frente ao Hospital São Francisco? Porque essa foi a solicitação dos médicos e porque essa também foi a solicitação, a recomendação da Defesa Civil Estadual. Hoje, inclusive, ouvindo o governador do estado, em todos os municípios do estado foram feitos esses hospitais de campanha próximo a hospitais para quê? Para favorecer uma logística, porque eu tenho um lixo hospitalar, eu tenho a questão de geradores, eu tenho a questão de equipamentos e eu tenho a questão do pronto atendimento que é ao lado, né? Então, inicialmente foi solicitado que o prédio da UPA ele não fosse utilizado nesse primeiro momento, tendo em vista a distância, a dificuldade de acesso e que o pessoal, se precisar procurar o atendimento médico, eles vão procurar o centro da cidade. Então, o que se busca são espaços próximos ao centro do município. Por isso, da construção das tendas e por isso também que a Defesa Civil já solicitou ao prefeito Pacheco que disponibilize talvez outros locais próximos ao centro, pois se de fato, como diz aqui a indicação, se essa epidemia aumentar,
Nós precisamos de espaço não só pensando em Concórdia, mas em toda a região. Então, só agradecer a oportunidade de poder trazer já essas ações. As indicações aqui feitas pelos vereadores, elas são, acho que todas já atendidas e os municípios já estão todos com o cuidado necessário com relação a isso. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. O vereador Jaderson tinha pedido a palavra. Só guardar um pouco, liberar o microfone aí, vereador. Agora está Ok. tá disponível. Obrigado novamente, presidente, vereadores, vereadoras, internautas. Parabenizar as indicações feitas aqui na Câmara de Vereadores, as proposições, de número 173, a respeito dos respiradores, como o próprio Fabiano falou, o Executivo já está empenhado em busca de respiradores, se acaso se agravar a situação no nosso município. É uma coisa que tem que estar precavidos, preparados, tomara que não aconteça, mas temos que estar preparados. E também a respeito da indicação 174 sobre a UPA, se aumentarem os casos de coronavírus no nosso município, seguindo também a Defesa Civil, tomara que isso não aconteça, né, como o Evandro também comentou. Mas para que não gastem estrutura, como tem em frente ao hospital já aquela estrutura, que seja analisado. Conversei também com o Fabiano sobre isso, vai ter uma indicação amanhã com os vereadores que quiserem assinar e também aprovar, encaminhando ao Executivo que o SENEC seja avaliado, tem salas, é um local no centro, para atender também casos se aumentarem do coronavírus. Então, o SENEC, agora que está desocupado, então que seja uma estrutura avaliada para atender também os casos do coronavírus. Era isso, senhor presidente, e amanhã será uma indicação também neste sentido. Muito obrigado. Tem mais algum vereador que deseja se pronunciar? Num comentário, alguma coisa? Não? Então, não havendo mais vereadores que queiram se pronunciar, eu coloco em votação as proposições do vereador. As proposições do vereador Evandro Pegoraro, André Rizelo, Margarete Poleto Dalla Costa, Edno Gonçalves, Closmar Zagonel e Marilane Fiametti-Stuani. Quem for favorável, permaneça como está. As proposições dos vereadores estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Vereadora Denise, como primeira inscrita. Na sequência, o vereador Anderson e o vereador Artêmio. Se acaso algum outro vereador, na sequência, tiver interesse de falar no pequeno expediente, que nos envie pelo chat ou pelo grupo do WhatsApp aqui, que a gente vai fazendo a inscrição online aqui. Com a palavra, vereadora Denise. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu vim, nessa hora, eu vim falar de uma coisa assim que nos deixou muito triste nessa manhã, por um acidente que nós tivemos na rua Senador Atílio Fontana. Mas eu queria falar de todas as vezes que nós chegamos na tribuna e nós pedimos há muitos anos, gente, não é de agora, faz muitos anos que nós viemos pedindo que a senadora que seja feita alguma coisa na entrada do bairro dos Estados e Petrópolis, porque os acidentes aí são constantes. Cada pouco tem acidente, o movimento é muito grande, mesmo agora que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que o pessoal está ficando em casa, mesmo assim tem um grande movimento por causa do contorno norte que tem aí. A prefeitura fez um projeto e mandou a Florianópolis esse projeto de uma rótula a ser feita na entrada do bairro dos Estados com o bairro Petrópolis. Mas está demorando. Quando diz Estado, se fala que foi para o Estado, para vir a resposta, está demorando muito. E a população está sofrendo com isso. Então, também, juntamente com eu sei que muitos outros vereadores já pediram que seja feita na senadora Atílio Fontana pelo menos uma lombada, para que diminua a velocidade desses carros. E no momento que se entra no bairro dos Estados ou que se entra no Petrópolis, a pessoa tenha mais tranquilidade e possa entrar segura, mais seguro. E hoje, infelizmente, nós tivemos mais uma morte na entrada do bairro dos Estados. E o meu profundo sentimento mesmo a essa família, que é a família da Jussiane Wendrich.
de 33 anos, uma mãe de família com 3 filhos. Então, que seja pensado, que não fique esperando que venha a resposta de Florianópolis, não sei se deve ter ido por infra, que venha essa resposta para fazer essa rótula, mas que seja feito logo, em breve, com urgência, uma lombada na senadora Tílio Fontana. Principalmente, eu acho que seria o correto fazer essa lombada em frente àquela fruteira que tem aí, porque nós vivemos o dia a dia, a gente vê o movimento que tem, a gente vê o sofrimento da saída do bairro dos Estados, da saída do Petrópolis para entrar na senadora Tílio Fontana e também da senadora Tílio Fontana para entrar dos bairros. E agradeceria a todos os vereadores que pensassem com carinho com o que eu falei, e eu sei que todos já fizeram também alguma indicação sobre a senadora Tílio Fontana. Então, agradeço a todos, eu sei que todos vão me ajudar junto, vamos nos unir para que seja feita realmente essa lombada. Seria isso, presidente? Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Anderson Gusato. Vereador Anderson, acho que não... Seu áudio não está funcionando. Continua não funcionando, vereador. Eu vou passar a palavra ao vereador Artemio Ortigara, até que o senhor consiga disponibilizar o seu áudio. Com a palavra, vereador Artemio Ortigara. Vereador Artemio, acho que seu microfone está no mudo. Ok. Tá ok agora? Ok agora. Ok. Então, quero lhe cumprimentar, senhor presidente, cumprimentar as vereadoras, os vereadores, cumprimentar os servidores da casa, a todos, enfim. Creio que tenha... Eu acho que tivemos um problema. Isso, agora está ao vivo novamente, vereador. Ok, então. Então, senhor presidente, eu queria cumprimentar a todos os servidores da casa que, de uma forma ou de outra, se empenharam para que nós pudéssemos realmente fazermos uma sessão, como já dito pelos que me antecederam, uma sessão histórica no nosso município, de forma online, e dessa forma também saudar a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Mas eu quero também fazer coro com a vereadora Denise, eu lamentar profundamente mais um acidente gravíssimo que ocorreu hoje no trevo de acesso ao bairro dos Estados. Acredito que a grande maioria dos vereadores, eu juntamente com o vereador Casagrande, já fizemos proposições nesse sentido para que pudéssemos resolver essa situação. Eu acredito que realmente nós não podemos mais esperar. Mas o momento, hoje, o assunto realmente é o que se relaciona à questão do coronavírus. Eu quero aqui cumprimentar a administração municipal, todos os funcionários, servidores da saúde, da Secretaria de Saúde e demais servidores que vêm prestando atendimento a toda a nossa sociedade. Até o presente momento, nós tivemos apenas casos suspeitos no nosso município, nenhuma confirmação de casos efetivamente que estejam infectados, porém, a gente sabe que é um vírus que está oculto, ele não é visível a ninguém, e nós não sabemos aonde ele possa estar. Mas de uma coisa a gente pode ter a convicção, ele está rodando nos meios da nossa sociedade. E, nesse sentido, nós temos que ter toda a cautela, toda a responsabilidade, e principalmente a administração municipal, o trabalho que vem fazendo. E aqui eu quero também cumprimentar o prefeito municipal da forma que tem se manifestado e que tem se comportado. O município ele tem que atender e seguir os decretos do Estado. Nós não podemos, enquanto vereadores, e fui muito feliz, o senhor presidente, na sua entrevista hoje também, na emissora da rádio, a qual eu vinha acompanhando, de que o município só poderia fazer algo se fosse de uma forma mais restritiva. Isso cabe a quem realmente faz a ação, que é o executivo. Mas eu quero também aqui me manifestar em relação a uma situação que é a preocupação que nós estamos tendo com a saúde, mas a preocupação que nós temos que ter com as questões econômicas do nosso município, porque não se faz ação social se não tivermos o capital. E, fatalmente, a permanecer a situação da forma como está, no município de Concórdia, no estado de Santa Catarina,
fatalmente, quando passar a pandemia do coronavírus, nós teremos aí um problema econômico muito sério e muito grave. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo ao prefeito municipal e que esta casa, a Câmara de Vereadores, também se empenhasse para que nós pudéssemos, de alguma forma ou de outra, darmos uma contribuição e fazermos uma reivindicação para que o governo do Estado possa, gradativamente, ir flexibilizando, como ele fez na data de hoje, no comércio da construção civil, também outras atividades no nosso município, atividades comerciais, que se faça um isolamento das pessoas de risco e que se possa oportunizar para que o nosso comércio possa funcionar de uma forma, não vou dizer normal, mas que possa atender aos consumidores e possa girar a economia do nosso município. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, vereadora Temer. Eu gostaria de chamar o vereador Anderson. Não está funcionando o sistema de áudio do senhor, vereador. Não está funcionando. Temos mais um vereador que está listado como inscrito no pequeno expediente, o vereador Jaderson Miguel. Tá ok? Pois não, vereador. Tá ok, presidente, novamente, vereadores. Seguindo também a mesma linha do vereador Ortigara, em questão das liberações para o empresário trabalhar, para o comércio trabalhar, o município vem seguindo orientações do Estado. Como o vereador falou, o decreto do município seria um decreto que poderia fechar ainda mais as coisas do que o governo do Estado publicou. Nesse sentido, procurado também por muitos empresários, eles querem trabalhar com responsabilidade, colocando pessoas que têm risco a ficar em casa, a ficar na quarentena, cuidando da sua empresa com máscaras, com álcool gel, e voltar gradativamente o trabalho do comércio no nosso município. Senão preocupa muito a questão financeira, a questão também da crise que também poderá ocorrer no nosso Brasil. Mas sabemos que se tem que voltar com consciência, com preocupação, com prevenção e com segurança. Esperamos, então, que o governador também olhe ao Estado, todo lado, toda essa situação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jaderson. Ainda não conseguimos o áudio do vereador Anderson. Enquanto não se normaliza a situação, temos inscrito o vereador Fabiano Caetano, na sequência o vereador Closmar Zagonel e o vereador Evandro Pegoraro. Vou falar o vereador Fabiano Caetano. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Mas também na mesma linha dos vereadores Artêmio e Jaderson Miguel, muito bem colocado por ambos os vereadores, a situação que hoje temos esse bloqueio de trabalho, principalmente na área do comércio, né? Eu quero aqui também trazer a palavra do prefeito, né? Que ele está, na última reunião que teve com o governador, em todas as oportunidades que tem o prefeito Pacheco de falar com a equipe de governo estadual, ele está solidário aos comerciantes, buscar essa informação, essa liberação do comércio local, claro que com todos os cuidados necessários, com todos os comerciantes, inclusive, que eu conversei, todos eles têm essa vontade de voltar a trabalhar, mas sem desprezar todo o protocolo de higiene, todo o protocolo de cuidado que se faz necessário. Então, só trazer aqui também a palavra e saber que a administração municipal está empenhada em fazer o que ele está ao seu alcance, que hoje é sensibilizar o governador do estado. Conversei também hoje de manhã com alguns empresários, demonstrei para eles da situação que, mesmo que o prefeito venha a sancionar um decreto, fazer qualquer ato, buscando abrir o comércio ou abrir qualquer estabelecimento, ele estará agindo de maneira ilegal, né? Nós tivemos o exemplo disso hoje que ocorreu em Xaxim, onde o prefeito fez o decreto e o governador impôs a força da polícia militar, e que se faz
que se fez necessário, porque a ordem do governador ela é mais restritiva. E, nesse aspecto, o próprio Superior Tribunal Federal, o STF, quando da análise da decretação da calamidade pública no Brasil, em razão do coronavírus, ficou acertado, o STF declarou que vai valer sempre a norma mais restritiva, independente da hierarquia da onde emane essa norma. Ao passo que o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina emitiu uma recomendação aos prefeitos para que sigam rigorosamente o decreto do governador e que só mudem se for para agravar mais, como muito bem disse o vereador Artemio Ortigara anteriormente. Então, de fato, foge das nossas mãos, né, enquanto vereadores, a gente também é cobrado com relação a isso. A gente sabe da necessidade do pessoal trabalhar. O vereador Artemio, novamente, vou fazer menção a ele, porque ele foi muito feliz em colocar que não se faz solidariedade sem capital, é impossível fazer essa conta, mas há de se ter todo esse cuidado. Mas eu acredito que as coisas devam começar a trilhar para um caminho de abertura, porque fazendo uma cópia dos discursos do ministro da Saúde, juntamente com a fala do secretário de Estado de Saúde, a ideia era restringir o máximo possível o início, para que aos poucos fossem sendo liberados, porque é necessário que a população aos poucos vá criando a imunidade necessária, isso os médicos falam, mas eu não poderia causar que todo mundo se contaminasse ao mesmo tempo. Então, isso tem uma explicação e acho que nós estamos caminhando. Ontem nós tivemos uma portaria do secretário de Saúde que abriu algumas atividades. Eu acredito que hoje teremos mais alguma coisa e estamos, sim, sensibilizando o governo estadual para que ele faça essas medidas para cada vez abrir mais aí a possibilidade do pessoal retomar a sua vida normal. Mas ainda que a gente retome a vida normal o quanto antes, né, a gente não vai poder esquecer pelos próximos dias e meses os protocolos de higiene, os protocolos de limpeza, porque o vírus está aí e ele vai ficar por um bom tempo entre a gente. Aí também destacar, né, as ações da administração municipal de desinfecção das nossas ruas, isso é importante, a compra dos kits para fazer a verificação da contaminação, a compra de máscaras que também foram feitas essa semana, e o porquê da demora desses kits chegarem, porque isso está faltando no mundo todo. Vocês podem imaginar que o mundo todo está querendo comprar isso, então os fornecedores estão com bastante dificuldade de fazer a entrega. Mas a administração municipal continua fazendo as cobranças necessárias para que isso chegue logo ao nosso município. Seria isso, senhor presidente. É só trazer esses recados aí e também deixar a nossa manifestação aqui. Muito obrigado. Senhor presidente. Agora está funcionando, vereador. O senhor tem a palavra. Então, quero cumprimentar o presidente Mauro Freta, cumprimentar também os colegas vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham de forma online, os serventuários, servidores da casa, que fizeram todo esse trabalho para que essa sessão fosse transmitida também nas redes sociais, muito importante para a participação das pessoas, do povo, da sociedade. Mas, senhor presidente, falar um pouco em relação a tudo isso que está acontecendo hoje aqui na nossa nação, e não só no Brasil, mas no mundo todo, é algo realmente bastante complexo. Muitas informações de pessoas que muitas vezes nem se relacionam com o assunto, com a situação. As redes sociais, elas têm o seu papel importante, mas também existem o ônus das redes sociais, onde chega muitas coisas para todos nós, para as pessoas. Então, nesse momento, temos que tomar um grande cuidado em relação a tudo isso, aquilo que é repassado, as fake news. E muito bem aqui foi falado pelos vereadores que os principais meios de comunicação são os meios de comunicações dos governos, que são repassados também para as rádios locais, para a imprensa local, que é repassado para a população. Então, o município de Concórdia, como bem já falou os vereadores, o vereador Fabiano falou, tem desenvolvido muitas ações,
muitas ações necessárias até o momento. Eu acho que chegou um momento também que se deve buscar um equilíbrio nessa situação toda. Não dá para buscar dois extremos. O vereador Ortigara falou da questão econômica também, que preocupa muito. Agora, enquanto muitos estão em casa, estão ainda com seus empregos garantidos, ainda têm o que comer, é tranquilo. Agora, a partir do momento que houver demissões em massas, como já tem acontecido, ainda em pequena proporção, mas pode ter em proporções muito grandes ainda no nosso país, isso vai acabar agravando muito as situações hoje dentro de casa, dentro do lar. Então, tem que se buscar um equilíbrio por parte dos governos. Como bem foi falado, nós estamos hoje na mão do governo do Estado, na mão do governador, que tem adotado medidas, mas acredito eu que agora é a hora de se buscar um equilíbrio nisso tudo. Pensar na questão da saúde, da vida, que ainda é mais importante, temos que mencionar isso, a vida ainda é mais importante, mas também precisa se buscar um equilíbrio na economia, fazer estudos, ouvir quem realmente entende do assunto, porque tem muitas pessoas que pouco entendem das duas situações, mas se expõem nas redes sociais como se entendesse tudo, né? E daqui a pouco talvez encontre até a solução para essas questões, e tanto que se mostram sabidos em relação à situação. Então, os governos nessas horas precisam agir, a Câmara está à disposição. Eu quero parabenizar os vereadores que até aqui foram muito maduros nas discussões. Foi falado, a Câmara não parou, os projetos tramitaram, as ações internas continuaram. Estamos aqui fazendo essa sessão para aprovar projetos importantes. Não se envolveu aqui na nossa cidade, através dos vereadores, nenhum tipo de politicagem, ou puxa para um lado, puxa para o outro. Todas as ações foram pensando, todas as discussões, as reuniões que nós tivemos, foi pensando no povo, na população. Então, também quero parabenizar os colegas pela forma que tem conduzido isso tudo. Mas, para resumir tudo aquilo que eu falo, senhor presidente e vereadores, eu vejo que é a hora. As ações e as medidas que foram tomadas até aqui foram necessárias, mas é hora de se buscar o equilíbrio na questão da saúde, na questão da economia. Falo também como representante da questão da saúde emocional e espiritual, onde as igrejas têm um papel importante. Eu acho que precisa se pensar nisso, com restrições, claro, com cautela, para não propagar nada que é errado, mas eu acho que isso aí tem que ser visto também com bons olhos pelos governantes, ou pelo governador, melhor dizendo, onde hoje recai a maior responsabilidade e a decisão final em relação a isso. Então, eu quero só contribuir, parabenizar os vereadores pelas ações, pelos projetos que vão ser votados, que eu acredito que vai ser em concordância de todos, pelas indicações, e agradecer e parabenizar também o governo municipal por tudo que tem feito por nós aqui no município de Concórdia. Serei o senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, muito obrigado pela atenção, e que Deus nos abençoe nesse momento, nos proteja nesse momento difícil que vivemos. Muito obrigado, vereador Anderson. Gostaria de passar a palavra para o vereador Closmar Zagonel e, na sequência, o vereador Evandro Pegoraro. Bem, eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil, o mundo todo, o Brasil e Santa Catarina, e Concórdia não é diferente. Eu acho que é o momento da gente rezar pelas pessoas que estão perdendo gente, para as mortes que estão acontecendo, rezar para as pessoas doentes se recuperar, e torcer que nós aqui em Concórdia, graças a Deus, foi feita ações na hora certa, e até agora não temos casos confirmados, temos casos suspeitos. Esperamos que isso continue. Mas também estamos muito preocupados, acho que faltou muito, nessas decisões, faltou muito equilíbrio entre a saúde e a economia. Concordo com o que foi falado pelo vereador Ortigara, e além da economia, nós estamos enfrentando uma terrível seca. Agora, com relação aos decretos do governador, que eu também não concordo em partes dos decretos, da maneira como foi encaminhado, e em partes concordo pela necessidade dessa doença que está aí, desse vírus está circulando. Agora, o governador tem que ser bem claro e justo e correto. O governador não tomou essas decisões sozinho. Veja só, o governador do estado tomou essas decisões com as entidades. A FECAM, que representa os municípios, os 15 prefeitos maiores de município de Santa Catarina, inclusive o de Concórdia, essas decisões foram tomadas.
essas entidades avalizaram os decretos do governador. Então, todo mundo é responsável pelos decretos, tanto os prefeitos como o governador. E agora, na liberação de parte do comércio, é o governador e os prefeitos que estão fazendo essa pressão, atendendo a pressão dos empresários, da própria sociedade, que entende que parte do comércio já pode começar a trabalhar, respeitando todos as indicações de prevenção e de cuidado. Então, temos que ser bem justo. Eu entendo que foi tomado muitas decisões equivocadas. Por exemplo, quando o governador convocava uma reunião com os 15 maiores prefeitos, Cafecam, para debater esse assunto, eu acho que um prefeito, antes de uma reunião dessa, tem que ter ouvido as entidades, ter ouvido a Câmara de Vereadores, buscar opiniões com outras pessoas para depois de tomar uma decisão. Então, o governador também tomou essa decisão baseada no apoio dos prefeitos. Temos que deixar bem registrado, mas eu acho que agora não adianta ir para esse lado político. A questão é uma só. Tem que buscar alternativas, buscar soluções, buscar projetos, como nós estamos aprovando no dia de hoje, aqui na Câmara, que venha amenizar, ajudar, diminuir um pouco o sofrimento das pessoas, daqueles empregados autônomos, dos microempreendedores, dos empresários, que estão pagando caro e sofrendo muito por isso. Então, agora é o momento de se unir, de caminhar num rumo só e liberar o comércio. Agora não é mérito de prefeito nenhum, não é mérito nem de governador, é uma necessidade que tem que acontecer, não só em Concórdia, em todo o Brasil. Então, o prefeito de Concórdia está fazendo as ações e até agora, o que foi feito, na verdade, foi copiar o decreto do governador e publicar em Concórdia. Então, a partir de hoje, com essa reunião da Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, com o projeto que o prefeito mandou para a Câmara, para o Legislativo, nós começamos a analisar alguma coisa que pode acontecer a nível municipal, que é uma responsabilidade da Câmara de Vereadores, como os projetos que vamos votar em seguida, que é incentivo, a prolongação de prazo para pagamento de imposto, de ISS, de IPTU e outros tributos municipais que cabem aos vereadores. Então, agora nós vamos debater a situação de Concórdia para tentar contribuir e ajudar com tudo que a gente pode para diminuir o sofrimento das pessoas. Então, espero realmente que o comércio, as atividades, posto de lavagem, por exemplo, não tem justificativo para o posto de lavagem continuar fechado. Acho que outra situação. E veja só, uma questão interessante, que eu recebi muito questionamento, como fizeram ligeiro, foram rápido, os prefeitos com o governador para liberar as obras públicas. Por quê? Entende-se que a obra pública tem que andar. Por exemplo, em Concórdia, o calçadão está trabalhando faz dias. Aí as pessoas questionam, por que o calçadão, as obras públicas andando e o resto fechado? Será porque tem que inaugurar antes da eleição? Então, faltou tomar decisões por parte do governo com mais equilíbrio, sem beneficiar uma classe A ou B. Então, espero que agora, a partir de agora, essas decisões sejam tomadas com equilíbrio, sem bandeira política e pensando realmente na saúde da população e na questão econômica de Concórdia, de toda a região, de todo o estado e do Brasil. E Concórdia, como disse, tem um fato ainda mais grave, que é a seca. Então, eu acho que o município Concórdia, o prefeito, esse comitê que foi montado, fez um excelente trabalho, foi encaminhadas as ações que tinham que ser tomadas, mas agora temos que ter a coragem de fazer ações, fazer decretos municipais, encaminhamentos, projetos para atender nossa população, nosso empresário, nosso microempresário, o autônomo, o pedreiro, o carpinteiro, o servente, o empregado doméstico, as pessoas que mais necessitam. Esse é o meu pronunciamento. Muito obrigado, vereador Closmar Zagonel. Passo a palavra agora ao vereador Evandro Pegoraro e, na sequência, o vereador Clayton Casagrande. Pois não, cumprimentar novamente a todos, né, que estão nos assistindo. Eu via também atentamente os colegas e realmente nós estamos vivendo um fato novo, diferente, que nunca se enfrentou, né? Vendo a questão histórica, lá com a gripe espanhola, que aconteceu algo semelhante. Então, tudo deixa aprendizado, tudo precisa ter novas experiências, novos caminhos. Então, é isso que vem acontecendo. O importante, eu quero aqui destacar também, é que você está tomando ações, né, e que
se começou, pelo menos os dados da TV, estabilizar, digamos, aquela curva que era para subir rapidamente, ela está se estabilizando e crescendo mais lentamente daquilo que se previa alguns especialistas. Acho que isso é importante. Então, isso já vai ajudando também as pessoas, mas, como se colocou anteriormente, não dá para esquecer os cuidados, né? Os cuidados tem que sempre ter, os idosos principalmente, né, que são um grupo de risco maior, né? Então, eu acredito que as ações que estão sendo tomadas, elas são importantes no sentido de estar segurando esta, digamos, pandemia, né, para não se tornar algo tão gigante, porque a estrutura de saúde, ela não comporta quando que isso acaba indo só de uma vez, digamos, né, estourando de uma vez só. Então, acho que se conseguiu, nível geral, fazer isso. E, com certeza, a preocupação que você tem com a economia, ela é importante, e você precisa buscar alternativas, né? Tanto a questão de governos, até a própria questão de mundo, os países no mundo vêm ajudando a manter os empregos, as empresas, né? Aqui no Brasil se começa uma questão também do governo federal para vir com suporte, com financiamento, e seria importante subsídios também, né, desse período, né, que está sem ter produção ou sem o comércio também aberto, para poder estar auxiliando as empresas para que se possa manter os empregos, manter a atividade econômica, que é muito importante. Então, acho que as alternativas têm que ser discutidas e o papel dos governos, tanto federal, estadual e municipal, como foi aqui anteriormente também abordado, com um projeto que vai ser votado na sequência, que já foi também sugerido por vereadores. Então, isso é importante para mostrar o papel também do governo do município, dos vereadores, do governo também do governo federal, para poder estar subsidiando e ajudando as atividades econômicas para estar se mantendo com seus empregos. Então, mas acima de tudo aqui, parabenizar também todas as pessoas envolvidas na saúde de Concórdia, que fazem um trabalho maravilhoso, aqueles que não tiveram, digamos, a quarentena, né, que ficaram os policiais, as pessoas das atividades essenciais, né, da saúde, enfim, de vários, o pessoal do recolhimento de lixo, que é muito importante, né? Então, todas as atividades que ficaram ativas, todo mundo se cuidou, as pessoas respeitaram e mostrou que está aí. Então, mostrou que não tem nenhum caso, isso é importante, manter essa atenção, digamos, nos cuidados que tem que ter. Então, também só você fazer esse registro, que é importante, e aqui, apenas na questão do trevo aqui, da senadora Tíbio Fontana, né, a Denise levantou, muito importante, a gente já vem há tempo, né, fazendo essas cobranças, é local perigoso, além de perigoso, a questão da mobilidade aí é terrível, né, nos horários de maior movimento, realmente é muito perigoso e traz um transtorno muito grande. Então, realmente, reforçar esse teu pedido, né, Denise, que é muito importante. E hoje também eu recebi mensagem recentemente, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, também todos os autistas aqui no nosso município, as famílias, então, nosso reconhecimento também, e vamos estar sempre lutando por políticas públicas que possam estar ajudando, dando conforto também, e melhor, digamos, mobilidade, melhor, enfim, as condições para que os autistas tenham sempre as condições melhores das famílias para também estar no dia a dia enfrentando as diversas atividades. Então, era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Evandro. Gostaria de passar a palavra agora, como último inscrito, ao vereador Clayton Casagrande. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem com o áudio? Sim, perfeito. Ok. Boa tarde, então, senhor presidente e mais vereadores. Quero dizer que estamos diante de um desafio hoje, né? Pela primeira vez fazendo uma sessão online. Isso também faz parte do nosso processo, né? Dos nossos cuidados com relação à prevenção e propagação, então, do coronavírus. Enfim, estamos diante de uma nova realidade. Diante disso, quero parabenizar, então, a administração municipal e todos os colaboradores que, dentro do que há previsão legal, buscaram estar atuando, né, na questão, acompanhando o decreto estadual e, principalmente,
dentro das ações que elas são possíveis estarem sendo tomadas as iniciativas, levarem na prática, que é a questão de projetos, enfim, auxílios dentro do que ao aspecto legal. Então, parabéns pela administração por essas iniciativas. Também quero aqui enaltecer a todos os profissionais que não tiveram isolamento social, né? Tiveram que estar trabalhando, tiveram que estar à frente dos seus mais diferentes trabalhos e executando com presteza, com afinco, para que toda a nossa população estivesse melhor no dia a dia, né? Dentro desses serviços essenciais. Quero dizer também que, no meu entendimento, a nível de Estado, essas ações que hoje elas são pontuadas como fator positivo ou negativo, entendo que elas foram importantes e cumpriram o seu papel. Até considerando, né, digamos assim, não vou dizer que é um baixo, não é alto número de infectados, mas nós tivemos a contribuição também das condições climáticas, enfim, uma série de fatores que eu entendo que ajudou que não houvesse o agravamento na quantidade de números de pessoas contaminadas. E, consequentemente, que é hoje a grande discussão da sociedade, é o que? Talvez, por terem sido tomadas todas as prevenções a nível do Estado e dos municípios, e esse número considerado baixo, acaba sendo o foco hoje, a maior discussão, que é a questão dos trabalhos, né, das empresas, a questão da preocupação da manutenção dos empregos, enfim, toda essa questão que ela é salutar e, sem dúvida, precisamos estar encontrando alternativas, né, dentro do aspecto legal, para que elas retornem assiduamente, né, às atividades e à manutenção, então, dos empregos. Entendo, na minha opinião, que todas as empresas elas deveriam, embora com restrição, estarem retornando às atividades normais, mas defendo a questão da restrição, né, e tomando todos os devidos cuidados. Volto a salientar aqui que quem deve cumprir a quarentena, quem deve estar com a restrição social, ou faça isso justamente para que as pessoas que talvez estão fazendo a restrição social e precisam estar retornando, né, para os trabalhos, isso venha a contribuir. Destaco aqui a questão das chamadas idades, né, que são fatores de risco, mas nos dados de anteontem, do dia 1º, se eu não estou equivocado, do dia 31, coincidentemente, a maior quantidade de pacientes infectados em Santa Catarina está entre 30 e 39 anos, ou seja, ele é um pouquinho diferente dos chamados das idades, né, das pessoas que têm essa propensão de um risco maior. Então, aqui está faltando ou alguns cuidados, né, ou elas estão se expondo, né, essas pessoas numa profissão, num trabalho que está se expondo, não está tendo os devidos cuidados. Então, ficou alerta aqui para que as pessoas passem a se cuidar. Com relação aqui a um assunto hoje levantado à tona de novo, né, vereadora Denise, a questão do trevo ou da rotatória no cruzamento da senadora Tílio Fontana com o bairro do Estado, ela realmente vem da discussão ali, o vereador Ortigara apontou desde o primeiro ano, 2017, 2018, encaminhamos proposições e a administração tem buscado fazer a sua parte, que foi licitar o projeto e colocar à disposição, então, do DEINFRA para que analise e contribua, faça a sua parte para que o município, então, possa, embora, relembrando que era responsabilidade do Estado, mas que em fazer essa obra, essa melhoria, mas o município se dispôs, então, a estar elaborando o projeto, e se o Estado puder fazer esse favor, né, vamos dizer assim, um favor, porque é uma obrigação, do Estado, pelo menos dando celeridade na parte de avaliação e contribuição, para que possa efetivamente ser construída uma rotatória decente e ideal nesse local e atenda efetivamente a necessidade aqui de toda a nossa população, para garantir a segurança, né, fluidez e segurança no trânsito e evitando, sem dúvida, aí, que teremos mais vítimas nesse local. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo tempo.
Muito obrigado, vereador Clayton Casagrande. Temos mais um inscrito, o vereador Edno Gonçalves. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, vereadoras. Gostaria de saudar aqui também a assessora Deise, Felipe, enfim, todos os assessores que nos proporcionaram a estar nessa sessão online, todos os espectadores aí também que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria também de começar falando pela questão levantada pela vereadora Denise, questão do acidente que teve lá no trevo do bairro dos Estados. Realmente essa é uma situação que nós viemos cobrando desde do início do nosso mandato, uma situação que realmente preocupa, e seguidamente a gente vê uma série de acidentes naquela região. Eu estava pesquisando aqui todos os debates que já foram levantados sobre essa situação, e observo aqui que quase um ano atrás, foi levantado pelo diretor de planejamento que esse projeto já estava sendo encaminhado lá junto ao governo do estado, junto ao órgão, ao DEINFRA, que é o órgão competente. Pois bem, quase um ano se passou e ainda nós não temos sequer um aval, um posicionamento do DEINFRA, Cabe também ao prefeito municipal, a toda a sua equipe, fazer essas cobranças nas viagens que fazem a Florianópolis, a capital do estado, para que realmente deem celeridade a esse projeto. A gente precisa cobrar, sim, dos nossos representantes na capital do estado, dos secretários e dos diretores responsáveis, junto ao DEINFRA. Então, fica a nossa sugestão, que além desse trevo aí, a gente tem um outro trevo que é perigoso, também muito cobrado aqui por outros vereadores, que é também aqui a ligação lá ao bairro da Gruta, também que agora, a rua Catarina Mafessoni também está sendo pavimentada. Então, são obras que envolvem o governo do estado, que a gente tem que estar cobrando efetividade do governo do estado e também do nosso governo municipal. Gostaria aqui de falar também sobre essa questão do coronavírus. É uma situação preocupante, realmente, que assola todo mundo, nosso país, o mundo, os municípios, os estados. Eu tive a informação que agora estão chegando 16 mil kits junto ao governo de Santa Catarina, e isso provavelmente deve ser distribuídos com a maior brevidade do governo do estado para os municípios. Então, é importante que a prefeitura fique atenta a essa questão para adquirir logo esses testes, esses kits. Outra questão também importante, que muitas pessoas me procuraram, é a questão ligada ao PROCON. Eu tive pesquisando também diversas cidades do estado de Santa Catarina, que possuem fiscal nas suas unidades, realmente fiscalizaram e comprovaram aí diversos abusos, uma série de fatores aí relacionados ao comércio, que poderia permanecer aberto. Aqui a gente pode levantar a questão das farmácias, mercados, até mesmo postos de combustíveis. Então, é uma questão importante. Eu venho cobrando isso muito também desde o início do mandato, a questão de nós termos um fiscal no PROCON de Concórdia. Nós não temos um fiscal concursado no PROCON de Concórdia. Então, muitas pessoas me procuraram, a gente sabe até que o órgão está aberto, mas fazer a verificação em loco, como foi feito em muitas outras cidades, isso não foi feito no município de Concórdia. Muitas reclamações chegaram até a mim, pedi para que fosse feito contato com o PROCON, mas, infelizmente, um trabalho que eu não estou aqui culpando os servidores, mas sim a gestão municipal, que devia, sim, ter um órgão forte e consistente, até mesmo porque é um órgão que se sustenta, através das multas aplicadas. O PROCON arrecada muito no município de Concórdia e ajuda a população nas horas difíceis, que é como no momento que a gente está vivendo hoje. Outra questão, senhor presidente, que eu gostaria de levantar, mencionar aqui o vereador Zagonel, que também colocou essa questão do decreto do governador, da reunião na qual o prefeito Rogério Pacheco participou. Foi uma reunião feita com 15 prefeitos, e os prefeitos, com certeza, devem ter questionado, enfim, devem ter conversado muito com o governador, mas, enfim, foi uma decisão coletiva de que se mantesse essa restrição. Se foi acertada ou errada, ainda é uma questão que há dúvidas, mas a gente precisa, de uma forma gradativa, começar a liberação do comércio, até mesmo porque ficou muito bem colocada nessa fala do Zagonel, inclusive em algumas montagens de WhatsApp aí, que a gente acabou recebendo em alguns grupos, a questão da obra do calçadão. O porquê que a obra do calçadão poderia estar funcionando, a reforma, por exemplo, do antigo Senai, que são obras públicas, e a questão da construção de um prédio normal na construção civil, até o momento não estava sendo feita. Então, são questionamentos que a população faz e com razão, cobra dos vereadores,
né, e muitas vezes a gente fica sem um posicionamento, né, porque a gente não teve acesso a informações, né, dessa reunião do prefeito Pacheco juntamente com o governador. Então, são pontos importantes, né, que eu acho que isso tem que deixar claro para a sociedade. É muito fácil agora nós dizer que o governador proíbe tudo e está acabada a conversa. Então, o prefeito municipal tem essa responsabilidade, né, de estar em conversa com o governador, até mesmo porque essas decisões foram tomadas em conjunto. Né? A questão também do projeto de lei que será aprovado, que foi uma das medidas econômicas anunciadas pelo prefeito, né, eu vejo que são importantes, mas também recebi diversas ligações de empresários, microempresários aqui do município de Concórdia, né, que colocam essa questão, né, de somente estender aí o parcelamento, enfim, o vencimento dessas contas aí, como, por exemplo, taxa, licença para licença e localização, a questão de impostos, por exemplo, IPTU. Então, conversei com o nosso jurídico da Câmara, né, me orientou juntamente com alguns empresários de forma que é possível, sim, fazer a isenção, né, de algum desses impostos ou taxas, desde que se calcule o impacto financeiro, né, indique, na verdade, dentro da forma orçamentária, né, essa previsão. Então, há mecanismos para isso, há de se estudar realmente a efetividade disso, copiar, se houver realmente em outros municípios que foram realizados isso, para que a gente possa, assim, ajudar o nosso empresário, porque o município de Concórdia é um município rico comparado, né, com o restante do nosso estado, com o restante do nosso país. Então, nós precisamos, sim, ajudar o microempresário, empresário que realmente faz o giro, né, traz o emprego, traz a renda, impostos, enfim, que ajuda muito e ajuda a construir o município de Concórdia como um todo. Então, fica aqui a nossa sugestão para que leve junto ao governo municipal. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos à disposição também, né, para estar auxiliando todos os passos e meios aí que a população concordiense precisar, enfim, o Poder Executivo e, de uma forma geral, aí todas as pessoas. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Edno, e não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 10, 2020, onde dispõe da autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre medidas excepcionais para a redução dos impactos sobre as atividades econômicas e financeiras no município, causados pela pandemia do Covid-19 e a prolongada estiagem hidrológica. Está para discussão o projeto de lei número 10, 2020. Como não há vereadores que queiram, com a palavra o vereador Fabiano Caetano e, na sequência, o vereador Artemio Ortigara e Evandro Pegoraro. Com a palavra o vereador Fabiano Caetano. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei complementar, então, número 10, 2020, ele dispõe sobre as medidas excepcionais para a redução dos impactos sobre a atividade econômica e financeira do município. Então, dentro do que está dentro da competência, da legitimidade, da possibilidade jurídica atual do município de Concórdia, como eu falei antes, existe uma lei de responsabilidade fiscal que deve ser cumprida, e existe mais uma situação ainda que ainda está em vigor. Nós estamos em ano eleitoral e o Código Eleitoral brasileiro, ele prevê que desde o dia 1º de janeiro deste ano, são proibidos qualquer tipo de incentivos a serem fornecidos pela administração pública. Tá? Então, é bom que se deixe claro isso, que muito se quer fazer, mas tem que se ver da legitimidade disso. Então, não é o momento de se ficar contando o conto de vigário aqui, sem falar de uma maneira muito séria. E esse projeto, então, ele vem dentro do que é possível de ser feito. E o município aqui, então, está propondo, nesse primeiro momento, é claro que isso pode ser revisto, porque a gente não sabe o que vem pela frente, e não sabe nem com relação a se daqui a pouco teremos uma prorrogação ainda maior dessa quarentena. A gente não sabe ainda se teremos mudanças nas leis federais, que daqui a pouco possibilitarão, sim, modificação nessa lei local, mas, por hora, o que está se fazendo é a prorrogação da taxa de licença, do IPTU e do ISS, de forma que as parcelas que venceram agora, venceram no mês de março
e mês de abril, elas vão ser prorrogadas conforme consta no texto legal aqui. Também com relação à seca, né, estão então se prorrogando até 31 de março de 2021 o pagamento dos incentivos previstos para os nossos agricultores. Então, também algo importante que vem com relação a essas duas situações que hoje afetam o nosso município. Destacar aqui que isso é possível, porque hoje o município de Concórdia está com suas finanças em dias, fruto dos 3 anos de muito compromisso com as finanças, muitas vezes criticado, acusado o prefeito municipal de estar sentado em cima do cofre, né? Mas essas prudências que foram tomadas no passado, hoje possibilitam que sejam tomadas essas ações de incentivo aos nossos comerciantes e aos nossos empresários de Concórdia. Concórdia está fazendo sua parte, né? A administração municipal, dentro do que é possível, está fazendo sua parte, e é por isso que a gente vem aqui pedir a aprovação desse projeto de lei complementar 10/2020. Esperamos que o governo do estado faça a mesma coisa, né? E aqui nós temos o vereador Edno Gonçalves, né, que é ligado com a líder do governo estadual, a deputada Paulinha, que ele leve ao governador do estado, que também passe a fazer o máximo possível aí pelos nossos empresários. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fabiano Caetano. Com a palavra, o vereador Artemio Ortigara. Muito boa tarde mais uma vez, presidente, e agradeço pela oportunidade da fala. Quero falar sobre o projeto de lei complementar 10/2020. Eu sei que nós, no início da sessão, comentamos sobre a possibilidade, inclusive, que o vereador Evandro iria protocolar uma emenda, talvez até irá se pronunciar sobre isso posteriormente, mas eu quero aqui fazer a minha fala dizendo que sou totalmente favorável realmente ao projeto, quero cumprimentar a administração municipal, muito embora eu entenda que uma emenda ampliando os prazos para o pagamento, eu não vejo a inconstitucionalidade, convênia ao vereador Caetano, talvez aquelas alterações que houveram em outros municípios, onde houve um aumento de parcelas, talvez esse número de parcelas tenha ultrapassado o exercício financeiro. Fato esse que o que nós estaríamos aqui propondo, e a emenda do vereador Evandro Pegoraro, seria apenas um prazo um pouco mais longo, mas nós estaríamos dentro do próprio exercício financeiro, ou seja, não haveria nenhuma interferência na questão da lei orçamentária anual. Apenas daríamos à nossa sociedade, ao cidadão concordense, a oportunidade de ele ter 60 dias de prazo a mais para fazer esses pagamentos. E se nós observarmos que ainda não estamos no pico dos problemas realmente que poderão ser trazidos pelo coronavírus, nós darmos 60 dias de prazo até esse momento, da forma que a atividade econômica está andando, em nada irá ajudar o nosso contribuinte. Entendo que realmente, se amanhã o vereador Evandro fizer o encaminhamento dessa indicação propondo ampliação do prazo, quero o vereador já dizer que pode contar com o meu apoio. Da mesma forma que estamos, inclusive, já conversando com a administração municipal para que faça, no âmbito das empresas do Simples Nacional, também a ampliação dos prazos nos mesmos moldes e nos mesmos prazos cujo a Receita Federal, através do Comitê Gestor do Simples Nacional, já o fez, para que nós tenhamos a mesma coincidência, para que nós possamos, no momento de elaborarmos, e aqui eu falo para as contabilidades, para os empresários, a guia do recolhimento do imposto, para que ele coincida, senão daqui a pouco nós teremos a União com um prazo de vencimento do Simples Nacional, o Estado com outro prazo de vencimento, o município com outro prazo. Isso aí trará muitos transtornos a toda essa classe produtiva. Então, era essa a minha manifestação, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Artemio. Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Acompanhando, a Deise e todos também os assessores que possibilitam essa sessão. Mas, realmente, este projeto eu considero ele importante, né? Nós já vimos conversado em uma reunião até entre nós vereadores que fizemos nessa semana, né? Então, acho que até foi conversado pelo governo e esse projeto vem em boa hora. Acho que é importante as medidas, como a gente conversava antes, cada governo fazendo o seu papel para ajudar a atividade econômica é muito importante. Realmente, é possível porque tem uma saúde financeira, e essa saúde financeira ela não vem também
deixar aqui registrado só desses últimos 3 anos. Saúde financeira do município, governos anteriores também, sempre veio muito bem, foi deixado, inclusive, um caixa com 33 milhões, para quem estivesse assumindo agora, então, possibilita, na sequência de boas gestões financeiras, hoje o município fazer, então, essas prorrogações, dar um alento, dar um pouco mais de fôlego, digamos, é importante ter o fôlego para poder, tanto para o agricultor, como também aqui na questão do IPTU, que pega a pessoa jurídica e física, para quem parcelou, né? Vai estar se estendendo lá para as prestações aqui de março e abril, de abril e maio lá para setembro e outubro, também o ISS e também o alvará. Então, aqui eu concordo, Tigara, nós só temos, nesse momento, eu conversando com o Fabiano ali do governo, nós tínhamos uma emenda, inclusive pronta com demais vereadores aí, para prorrogar o ISS para novembro e dezembro, né, que seria pago agora em junho e julho. Por quê? Para não dar... quem está prorrogando o alvará também é junho e julho. Aí você tem o IPTU, que é setembro e outubro, aí ficaria o ISS para novembro e dezembro. Ou seja, tu não ia acumular 2 prestações de atraso no único mês. Dá um fôlego maior, até porque junho a gente espera que seja tudo recuperado, mas eu acredito que teremos reflexos econômicos e aí para as empresas também fica mais difícil um pouco. Então, existe aqui um acordo também, de uma forma madura, para nós não fazer uma votação e ter um veto na prefeitura, aí volta o projeto, aí daqui a pouco demora. Então, nós temos essa maturidade, acho que todos nós vereadores, de fazer a coisa andar. Por isso, essa sessão de hoje é online, né, que você chamou. Eu acho que isso é importante. Então, nós vamos fazer uma indicação, sim, para o ISS no dia de amanhã, para que seja, então, em novembro e dezembro, e o pedido do governo tenha acenado positivamente para que o governo, então, mande um projeto, porque realmente é só lá para frente, então dá tempo de mandar esse projeto, seria só em junho e julho, então, agora ainda no mês de abril, vindo esse projeto para estender, então, as parcelas do ISS para novembro e dezembro, a qual ficaria mais suave. Tu pega de junho até dezembro, ficaria o mês de agosto somente, sem nenhuma prestação, para quem parcelar tudo, digamos, né? Tem aquele que pagou à vista, tem aquele, né, que só parcelou um desses tributos, mas tem aqueles que parcelaram todos. Quem parcelou todos ficaria com uma prestação, digamos, né, todos os meses, exceto o mês de agosto. Então, dá um fôlego, é importante, e também pensando na empresa e também para manter os empregos. Então, era isso, senhor presidente, e vamos sim votar favorável com um projeto importante. Esperamos também que venha mais medidas do governo municipal na área econômica, que são sempre importantes para as empresas, para os autônomos, enfim, para quem esteja precisando de auxílio para suportar essa crise nesse momento. Com a palavra o vereador Closmar Zagonel. Bem, também quero me pronunciar sobre esse projeto. Acho que é um projeto muito importante, que aí concordo plenamente que foi falado há pouco pelo doutor Fabiano, que, na verdade, não se está dando nenhuma isenção nesse momento. O que está se fazendo é prorrogando o prazo de pagamentos de tributos, IPTU e outras questões a nível municipal que a prefeitura, através desses projetos, tem o poder de fazer nesse momento. Por que isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse vírus ainda, se ele vai crescer muito, se como diz, nem começou ainda. Então, na frente, certamente, eu entendo que a Câmara de Vereadores de Concórdia, juntamente com o Poder Executivo, nós vamos buscar alternativas efetivas para realmente conceder incentivos para valer para a população, para os empresários, o pequeno, o microempreendedor, aquele que está sofrendo muito, incentivo que vai ajudar no bolso dessas pessoas. A gente vê outros municípios já concedendo incentivo. Florianópolis, por exemplo, já anunciou um incremento em cima desses R$600 aí, dos cadastrados, dos autônomos, das pessoas que estão por dificuldade, da empregada, dos carpinteiros, dos serventes, um auxílio de mais R$100 ou R$150, não estou bem lembrado agora, mas é um pequeno começo. Então, quer dizer que tem como tu
tu conceder incentivo financeiro realmente para ajudar as pessoas. Então, eu sou favorável a esse projeto, acho que tinha que vir para prolongar os pagamentos do que está vencendo nesse momento, jogar lá para 60 dias, como está bem no projeto. Mas lá na frente, como foi dito pelo Caetano, dos vereadores, nós vamos sentar e buscar alternativas junto com o Executivo, realmente buscar ações para vir a beneficiar e favorecer a população, as pessoas, os empreendedores, principalmente, e também os microempreendedores que estão passando por um momento muito difícil. Mas sou favorável ao projeto, também acho que o governo, nesse momento municipal, está fazendo o que é possível, o que está sendo permitido, que sem nenhum risco de responder lá na frente. Então, mas tenho certeza que no andar do tempo nós vamos buscar outras alternativas também para as pessoas. Muito obrigado, vereador Closmar Zagonel. Não havendo mais vereadores inscritos para o debate da Lei Complementar número 10 de 2020, eu coloco a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2020 está aprovado. Está para discussão o projeto de lei número 1 de 2020 da autoria do Poder Executivo, onde altera a expressão constante no artigo 2º da Lei número 5.308, de 12 de dezembro de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Não havendo vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O projeto de lei número 1, 2020, está aprovado. Está para discussão o projeto substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 3, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de lei substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 3, 2020, está aprovado. Está para discussão o projeto substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 4, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de lei substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 4, 2020, está aprovado. Está para discussão o substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 6, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, ele está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O projeto de lei substitutivo número 1, 2020, ao projeto de lei número 6, 2020, está aprovado. Está para discussão o projeto de lei número 13, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O projeto de lei 13, 2020, está aprovado. Está para discussão o projeto de lei número 14, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de lei 14, 2020, está aprovado. Está para a discussão o projeto de lei número 27, 2020, da autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Como não há vereadores que queiram se pronunciar, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto de lei 27, 2020, está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Está escrito o vereador Anderson Gusato. Com a palavra, vereador Anderson. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas já cumprimentadas anteriormente na minha fala,
Apenas para ser justo em relação ao assunto que eu mencionei na última sessão ordinária que tivemos no mês passado, a qual eu usei a tribuna até mesmo para efetuar uma cobrança sobre os proprietários dos postos de combustíveis aqui do nosso município, para que todas as reduções que estavam acontecendo no barril, né, da gasolina, do diesel, chegassem nas bombas para o consumidor final. Então, nós vimos aí nos últimos dias uma grande redução nas bombas de combustível aqui do município de Concórdia, então quero fazer justiça também quanto a isso. Claro que eu busquei várias informações antes mesmo da minha manifestação na última sessão, e algumas pessoas até questionam hoje, né? Mas reduziu 40%, mas não teve essa redução total. É que nós temos que entender que reduz só sobre a compra, né? Do combustível, mas os postos ainda têm todo um custeio que não reduz, que são os funcionários, o custeio mensal, né, o espaço, alguns impostos, enfim. Mas já teve uma grande redução, então quero também ser justo, que isso é bom para nós consumidores, para o nosso bolso, principalmente diante daquilo que nós estamos vivendo hoje. Uma coisa aqui que eu quero falar, falo por mim, né? Não sei se os outros tiveram a mesma percepção, viram também que houve muitos aumentos dentro dos supermercados em algumas mercadorias. Não sei dizer aqui se a culpa é de quem vende lá antes de chegar no supermercado, na distribuidora, mas eu vejo que tem muitas pessoas que usam dessa situação do momento hoje para ganhar em cima disso. Isso não é algo justo, né? Muitas coisas têm aumentado e é um tempo de ajudar o próximo, é um tempo de pensar nas pessoas que, como foi falado antes, que vai haver uma dificuldade, é inevitável um prejuízo financeiro hoje na nossa nação. O que nós temos que buscar hoje é que esse impacto, né, de prejuízo financeiro seja o menor possível. E é por isso que eu falei antes de se buscar um equilíbrio. Eu acho que todas as medidas adotadas até agora foram importantes pelo governador do estado, até porque o decreto veio dele, o município não pode flexibilizar mais o decreto, né, do governador. Eu acho que foram importantes, sabemos que esse vírus vai pegar muita gente ainda, deve chegar na nossa região aqui, queira Deus que não, né, mas o que tudo indica, deve chegar na nossa região. Então, temos que buscar um equilíbrio, deixar o grupo de risco em casa. Alguns comércios precisam voltar ao trabalho, o Brasil precisa voltar a andar, o Estado, o município, até porque nós sabemos que não é abrir hoje, amanhã vai estar tudo normal, vai normalizar, as pessoas ainda vão ter medo de sair de casa, não vão querer colocar muitas pessoas o pé na rua. Então, vai ser uma recuperação gradativa longa, eu posso dizer. Então, precisa-se efetuar cobranças, nós governantes, o município, né, junto ao governador, para que se estude mesmo, busque entender os técnicos das áreas, tanto na área econômica quanto na área da saúde, as medidas possíveis para nós não ter percas grandes dos dois lados. Perder, infelizmente, nós vamos perder. Já está morrendo gente, a questão da economia já está tendo impactos negativos, então nós temos que buscar esse equilíbrio que eu falei antes também na minha manifestação. Mas o propósito da minha fala no grande expediente é fazer justiça em relação àquilo que eu efetuei uma cobrança na última sessão, quanto aos combustíveis, teve reduções, acredito que pode ter reduções ainda maiores na bomba do combustível para o consumidor final, e nesse momento, nesse tempo, quem ganha é nós, a população. Então, aqui eu deixo a minha manifestação, ao senhor presidente, aos vereadores, e também faço menção novamente àquilo que eu falei antes, a questão da saúde emocional e espiritual é muito importante, as igrejas precisam estar também atuando de forma, claro, limitada, organizada, sem propagar o vírus, tentar algo que vá ao alcance das pessoas, porque o índice também de suicídio nos países da Europa, onde está tendo muitas mortes, tem crescido, triplicado. Então, muitas pessoas tirando as suas próprias vidas que não são divulgadas nesse tempo, né? Então, acredito que deve ser pensado isso. Eu preciso falar como representante dessa área, claro, respeitando a opinião de todos. Então, quero também deixar essa minha manifestação. E parabenizar todos os vereadores, todos os colegas,
nós estamos trabalhando, nós estamos preocupados, nós estamos pensando no município, pensando nas pessoas, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E prova disso é que ontem entrou projetos da Câmara, foram votados hoje, tudo pensando nessa questão de precauções na questão econômica e também do coronavírus. Então, os vereadores estão trabalhando e estão sendo muito maduros. Não estamos levando para a questão partidária, politicagem, mas pensando na população. E parabenizar mais uma vez o nosso prefeito e toda a administração pelas ações já desenvolvidas no nosso município. Então, obrigado, senhor presidente, a toda a equipe da Câmara que trabalha para essa sessão chegar às pessoas e ser transmitida. Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos abençoar grandemente a nossa família nesse momento ao qual precisamos muito da proteção de Deus. Obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores, um bom dia a todos. Gostaria de me inscrever também para falar um pouco aqui no grande expediente. Então, gostaria de deixar... Muito obrigado, vereador Closmar. Gostaria aqui de falar algumas coisas aqui que eu vim anotando durante a nossa sessão aqui e dizer que, primeiramente, eu queria agradecer a todos os vereadores que estão aqui hoje, agradecer pelo empenho de todos vocês. A gente teve a semana passada, no mês passado, na semana do mês passado, 2 sessões extraordinárias, onde a gente teve alguns projetos que foram extremamente importantes para o município de Concórdia. Eu posso aqui citar o aumento das vagas de médico para os postos de saúde no meio dessa pandemia. Acho que isso é importantíssimo. A gente conseguiu aumentar o número de vagas para os funcionários do SAMU, para que possam fazer, e a gente dá toda essa disponibilidade para o administrativo municipal, para o prefeito e sua equipe poder trabalhar. Um outro projeto muito importante foi o aumento de vagas para farmacêuticos, profissionais da saúde, enfim, alguns outros projetos muito importantes para o povo de Concórdia. Fizemos também suplementações de recursos para a saúde, para a estiagem. Então, eu quero deixar o meu agradecimento aqui a todos vocês, todos os vereadores, que sempre quando a gente precisa, a gente chama, vocês estão de prontidão. Ontem mesmo, o prefeito municipal era metade da tarde, 14 horas, 14h30, ele mandou esses projetos para a Câmara, a qual a gente se reuniu, fez a análise desses projetos, e hoje a gente pode estar aqui fazendo o estudo e fazendo a aprovação e dar condições para que o prefeito municipal possa trabalhar. Quero comentar um pouco a respeito da abertura do comércio. Acho que muitas pessoas estão com expectativa de que isso abra. Eu não posso dar a minha opinião se o decreto do governador foi excessivo, foi antecipado, enfim. Eu não sou um profissional da saúde, eu não tenho como argumentar ou como falar isso, mas eu quero dizer que a situação, tem muita gente preocupada, tem muita gente que tem que entender que talvez a medida foi um pouco drástica demais nesse momento, porém, talvez foi necessário. Eu acho que isso, a gente tem que entender que muitas pessoas precisam trabalhar, eu acho que o comércio tem que voltar, tem que gerar emprego, tem que gerar renda, enfim. Gostaria aqui de dizer e pedir aos vereadores e à população em geral que a gente passa por uma estiagem muito grande. Muito grande, tem questão de racionalizar a água em Concórdia, a captação de água do Rio Jacutinga está com problema, nós não temos recursos hídricos e nem previsão de chuva para os próximos meses e os próximos dias. Então, eu quero dizer que a população ela possa fazer o uso consciente da água. É isso que eu quero parabenizar. E quero, por fim, parabenizar e deixar aqui dito os meus parabéns a todos os profissionais da saúde, os bombeiros, médicos, farmacêuticos, pessoal da agroindústria, a polícia,
Enfim, o pessoal da prefeitura, acho muito importante, não foi citado hoje na nossa sessão, as pessoas que fazem o transporte de água. Existem 4 caminhões diariamente fazendo transporte de água para as comunidades no interior, para que possam desenvolver o seu serviço. Então, eu queria aqui agradecer imensamente a todas as pessoas. A gente está à disposição, a Câmara de Vereadores está à disposição, e gostaria mesmo de agradecer a todos os vereadores aqui pela prontidão e pelo excelente trabalho. Acho que agora é uma hora de a gente trabalhar pelo município, por concórdia, e muitas vezes eu sinto que nós somos agredidos e muitas vezes injustiçados nas redes sociais, mas eu acho que cada um sabe do que a gente pode fazer, de quais são as nossas limitações, e com certeza a gente tem uma Câmara que trabalha muito e que a gente sempre está à disposição e dando condições para o prefeito municipal trabalhar a toda hora. Não sei, esse era o meu pronunciamento. Gostaria de ver se tem mais algum vereador que queira se manifestar no grande expediente. Então, não havendo mais nenhum vereador que queira se pronunciar no grande expediente, eu declaro encerrada a presente sessão online e convoco os vereadores para a próxima sessão online a ser realizada no dia 3 de abril de 2020, às 14 horas, via web transferência. Meu muito obrigado a todos, boa tarde e até amanhã.